Boa noite aos caros nobres vereadores. Hoje a Secretaria de Saúde está aqui na Câmara, fazendo a audiência pública em relação ao último quadrimestre de 2023, que compreende o mês de setembro até o mês de dezembro. E a função nossa dentro da Secretaria é a transparência dos nossos dados. Então, o número de consultas médicas nesse quadrimestre foi 8.657. Consulta de pré-natal, 687 pelo médico, 320 pelos enfermeiros. Consulta puerperal, 41. Consulta puerperal do enfermeiro, 35. Coleta de preventivo, 481. Glicemia capilar, 574. E teste rápido para HIV, do parceiro 258, para detectação de HIV em gestante 258, teste rápido para sífilis 258, teste rápido no parceiro 258, de hepatite C 258 e para as hepatites virais 258. Teste rápido para Covid foi 101. Sendo que no momento nós não temos teste rápido para Covid. Então, todos os pacientes com suspeita de Covid, a gente tem orientado ele para fazer particular nesse momento, pois o governo federal não encaminhou mais teste rápido para os municípios. Então, nesse momento a gente vai ter nós estamos aguardando a orientação da SES, que provavelmente os municípios vão ter de comprar o teste rápido, pois ainda tem casos de Covid. E nós tivemos um óbito em outubro de uma criança de 1 mês e agora nós tivemos um óbito de idoso agora no mês de janeiro. Boa noite, Beth. As pessoas estão nos acompanhando. Beth, daí nesse caso, ou como o posto de saúde não tem para fazer o teste rápido e a pessoa não tem condições de pagar no particular, aí fica só na suspeita? Fica só, infelizmente, só na suspeita, porque nós não temos como confirmar o caso. Daí a gente faz confirmação clínica. Mas daí o posto já medica, mesmo só na suspeita, daí medica? Mesmo com suspeito, qualquer paciente, com estado gripal, a orientação é que se use máscara durante 10 dias e já entra com a medicação, que a medicação sempre é utilizada o Tamiflu. Então tá. Além do Tamiflu, também é usada a azitromicina e o dexametasona. Consulta de profissionais, todos os profissionais de nível superior, 6.592. Psicólogo, 432. Vocês têm conhecimento, que a Ana Paula pediu a demissão, pois ela foi chamada no município de Cascavel e ela assumiu. Então, no presente momento, nós estamos com a Solange fazendo um atendimento. E nós temos uma lista de espera enorme. Número de consultas de fisioterapeuta, 1.236. Número de consultas da assistente social, 24. Número de consultas do psiquiatra, 184. Esse aqui é o número do psiquiatra, que é o concursado, tá? Mas nós temos uma psiquiatra que vem pelo CISOC, que é cada 15 dias, e ela faz uma média de 30 a 40 consultas. Número de consultas do ortopedista, 502. Números de consulta da odontologia, 1.210. Nós temos, foi chamado um novo dentista, que assumiu no lugar da Ana Karina, que a Ana Karina pediu demissão no início de outubro. Consulta e atendimento domiciliar, 62. Avaliação de desenvolvimento da criança na puericultura, 341. Avaliação do crescimento na puericultura, 346. Cateterismo vesical de demora, 8. Retirada de ponto de cirurgia, 22. Total, 23.403. Administração de medicamento via endovenosa, 224. Administração de medicamento intramuscular, 130. Administração de medicamento via subcutânea, 110. Visita domiciliar por nível superior, 10. Visita domiciliar por nível médio, 10. Consulta de pré-natal,
do parceiro 2, curativo simples 99, curativo especial 48, coleta de linfa 6, inalação 28, adesão assistência ao pré-natal é 61. O que é essa adesão? É a abertura do pré-natal da gestante. Tá? Então, quando ela vai na unidade, abrir o pré-natal. Sendo que algumas, né, abrem o pré-natal já tardio, que o correto é ela abrir até pelo menos de 6 a 8 semanas de gestação. Por isso que dá muito alto. Atividade educativa em grupo na atenção primária 10, preparação para eletrocardiograma 140, primeira consulta odontológica programada 239, procedimentos realizados na odontologia 1.640, sendo um total de 2.797. Entre as duas, total de procedimentos foi 23.403. Famílias cadastradas no quadrimestre, 1.992, famílias visitadas, 5.239, clientes cadastrados, 5.621, clientes visitados, 1.979, e total de visitas realizadas pelos agentes de saúde foi 5.621. Por causa que tem os que são prioritários, né? Gestante, idoso, acamado, e devido à descentralização de consultas especializadas, também eles levam alguns medicamentos. Morbidade ambulatorial, então, que seria alguns diagnósticos que mais nos chamam a atenção. Hiperplasia de próstata 20, diabetes não mellitus 40, hipertensão 660, resfriado comum 41, supervisão na gravidez 68, dengue 5, que esse aqui é investigação, não confirmado, tá? Transtorno mental 78, transtorno do trato urinário 32, dor lombar baixa 41, acidente vascular cerebral, que é o AVC, 62, fibromialgia 32, fratura de rádio 3, mialgia 8, psicoterapia não classificada em outra parte, 173, transtorno afetivo bipolar, 124, úlcera crônica da pele, 92, asma, 97, episódio depressivo moderado, 189, exame médico geral, 117, diarreia e gastroenterite, 129. Então, assim, são diagnósticos, né, de mais referência para a gente estar na atividade, principalmente na psiquiatria e no atendimento às especialidades. Em seguida, tem aí a apresentação da planilha direto do CISOP, que são os dados do CISOP. Então, aí a gente tirou o printer deles mesmo e coloca aqui, né, para vocês fazerem o acompanhamento, que foi o que a gente já colocou para vocês em outras audiências. Daí eu faço o resumo embaixo. E aqui daí dá para, né, depois vocês podem acompanhar quanto que é a quantidade em cada mês de cada instituição. Então, a quantidade no mês, no quadrimestre, foi 32.631 em exames, tá? Que é entre raio-x, exame laboratorial, exame de imagem, foi 32.631, num valor gasto de 601.247,43. Esse é no quadrimestre, tá? E aqui a gente colocou o total realizado no ano, tá? Como é final, né? Então, já foi 97.719, tá? Que foi de exames, de imagem, de laboratório, tudo foi esse total realizado. E o valor pago,
1.913.310,17. Então, observando isso, a gente, com outros municípios, aí, a gente tem verificado que nós ultrapassamos até alguns municípios que são a mais do que nós. Porque a gente não faz a distinção, né, das pessoas. Aquele que eu... Por isso que daí tem algumas filas de espera, mas não é longa, é de 1 mês, 2 meses, o máximo. E daí a urgência vai direto, tá? Assistência farmacêutica. Não tem fila de espera para exames, né? Só para deixar claro para a população. Isso. Porque para consulta tem, né? Até para a população saber, né? Isso, para a população que está nos ouvindo, né? É importante saber e verificar se você está na lista de espera do especialista. Então, a gente tem pessoas que estão na fila aí há 3, 4 anos, até uma coisa que está sendo discutida com o CISOP, porque conforme as especialidades, que é cardiovascular, neuropediatra, endocrinologista, pelo número elevado de pessoas que estão tendo diabetes, houve um número muito elevado, então eles estão numa proposta de busca de novos profissionais, porque muitos profissionais que trabalhavam no CISOP pedindo demissão, então e isso vai aumentando a fila de espera. Até eu tive essa semana passada, vendo a questão do neuropediatra, né, porque aumentou-se muito o número de crianças, né, que precisa de um atendimento de um neuropediatra. E a nossa fila de espera aqui é bem longa, né? Mas também, certo, depois vocês vão falar, estão fazendo já alguma coisa para resolver essa situação também, né? Isso, que até agora, dia 29, vai ter uma reunião descentralizada, que a reunião dos secretários municipais de saúde, agora também existe uma reunião descentralizada. Então, um mês em Cascavel e outro mês em uma cidade, para que haja um entrosamento entre os municípios, para que os técnicos também possam participar e saber o que ocorre também na gestão. Então, lá em Céu Azul, a discussão são dos profissionais dessas áreas que está em falta, que é o neuropediatra, vascular, endócrino e cardiologista, que era uma especialidade que tinha vaga, e agora não tem muita vaga. Também tem lista de espera. E também agora tem fila de espera. Atendimento na assistência farmacêutica. Número de prescrição médica de medicamentos foi 9.141. No anual, foi 28.746. Prescrição de medicamentos controlado. No quadrimestre, foi 1.583 e no anual, 4.929. Medicamentos especiais, no quadrimestre, 1.794, 4.900. Então, a gente tem observado que cada quadrimestre tem aumentado o número de pessoas em medicamentos especiais. Número de usuários atendidos com suprimento alimentar e fórmulas especiais, no quadrimestre 159 e no total, num ano, foi 544. Atendimento de consulta no CISOP, né? No quadrimestre foi 1.394 e no ano 5.718. Na Unioeste e no CEL, no quadrimestre foi 63 e no anual 126. Então, alguns relatórios eu já estou colocando o resultado anual, porque são os que a gente tem de dar mais ênfase na gestão para os futuros atendimentos. E no quadrimestre foi 1.457 e no anual 5.844. Outros atendimentos. No centro auditivo foi agendado 4 e atendidos 4. No Hospital São Lucas, 16 e 16. No Hospital Universitário, 20 e atendidos 20. Na Unioeste, 18, os atendidos 18. Na FAG, 10 agendados e atendido 10. Então, a gente tem observado que daí, nesse quadrimestre, não houve nenhuma
nenhum dos pacientes foi faltoso, sendo que em outros quadrimestres sempre tinha 1 ou 2 faltosos. A gente tem trabalhado porque é uma agenda de procura, porque nesses lugares é por macro, não é mais só a regional de Cascavel, é toda a macro-oeste. Então, se o paciente ele perde, ele vai demorar novamente para ser chamado. Número de nascidos vivos, tá? Do nosso município, tá? Foi no mês de setembro 7, no mês de outubro 3, no mês de novembro 1, dezembro 2, um total de 7. Número de nascidos vivos de outros municípios, em setembro 8, em outubro 7, novembro 3, dezembro 8, um total de 26. Tá? Número de nascidos vivos foi 9, no mês de setembro, em outubro 10, novembro 4, dezembro 10, então um total de 33 pessoas, 33 crianças. Número de óbitos residentes em Guaraniaçu. Então, ali no nosso município nasceu uma criança, mas morreu 6 pessoas, não crianças, tá? São 6 pessoas. No mês de outubro, nasceu 3 crianças e morreu 8 pessoas, não sendo crianças. No mês de novembro, nasceu uma criança e morreu 3 pessoas. No mês de dezembro, nasceu 2 crianças e morreu 4. Só enfatizando que aqui no mês de outubro, nós tivemos o nascimento de 3 crianças, e nós tivemos um óbito de uma criança, que está computada no outro relatório, tá? Que é uma criança que foi a óbito de 1 mês por Covid. Então, a gente não sabe quem que foi que levou esse Covid até a criança, que a criança, os pais relatam que ela não saiu do município. E ela foi a óbito por Covid, confirmado por exame laboratorial. Então, nós tivemos aí um total de óbito de 30 pessoas. Então, ali, nós tivemos, então, nascimento de 33 e óbitos 30. No ano, nasceu 127, porque daí entra os outros que nasceu em Cascavel, e faleceu 132 pessoas que faleceram, não só em Guaraniaçu, mas em outros municípios. Tivemos 2 óbitos por Covid, tá? E ali nós tivemos um número de óbitos em menores de 1 ano em investigação, então, que foi em outubro, e ali no somatório foi 2 óbitos infantil, tá? Então, foi uma em outubro e outro que ocorreu no outro quadrimestre. Então, é por isso que ali não é o total. Número de amostras, então, nós não tivemos óbito fetal, que ainda, aqui eu não coloquei, porque ainda está em investigação. Número de crianças indo a óbito de 1 a 5 anos, também não. E número de óbito materno, também não, que são mulheres que teve filhos até 42 dias após o parto. Número de amostras enviado ao LACEN, no quadrimestre foi 98, número de exames realizados pelo LACEN, 109. Então, vai os exames de Covid, vai os exames de dengue, de leptospirose, todos vão para o LACEN, que é o laboratório de referência a nível do Estado. E todo paciente que interna no Hospital Santo Antônio com estado gripal é coletado e é encaminhado. Por quê? Para a gente saber qual é o vírus que tem no nosso município circulando. Então, o que tem no nosso município circulando é um vírus chamado metapneumovírus, que nós tivemos um óbito, rinovírus, adenovírus e também o Covid. E o influenza A e o influenza B, e o influenza H1N1, que o ano passado a gente teve um óbito. Número de exames durante o ano de amostra foi enviado 262 e número de exames realizado foi 371. Número de pessoas da epidemiologia que foi enviada para o CISOP
foram 5 e no ano 10. No CEDIP foi 21 no último trimestre e no geral foi 38. Número de casos notificados de MDTA, que é pacientes com diarreia, no quadrimestre foi 133 e durante o ano foi 390. E uma das coisas que a gente alerta, né, nesse período aí que a gente está tendo um pico de elevação de número de casos notificados de dengue, um dos sintomas que o paciente está apresentando também é diarreia. Número de notificações no SINAM-NET, no quadrimestre foi 147, durante o ano foi 451. O município, depois de Cascavel e Quedas, que mais notifica é Guaraniçu. Número de casos confirmados foi, durante o quadrimestre, foi 11 e o anual foi 12, que estão no sistema, mas a gente sabe que o paciente foi realizar exame em laboratório particular e muitas das vezes ele não está registrado no sistema, que às vezes o laboratório não registrou no sistema. Então, esse é o que está no sistema do Estado. Então, o número de partos gerais do Hospital Santo Antônio foi 30 e o número de óbitos gerais foi 30. Aqui eu coloquei um quadro para os senhores saber assim, o que mais nós trabalhamos dentro do município. Então, acidente por animal peçonhento, o nosso município ele é campeão. Tá? Então, nós tivemos 100 casos durante o ano. Acidente de trabalho foi 231, atendimento antirrábico 78. Aqui está notificados e confirmados. É que algumas doenças, ela é só notificada e ela não precisa de confirmação. Porque quando ela é notificada, ele já considera, o sistema já considera que é confirmado, mas ele não vai para o relatório de confirmado, tá? Porque algumas doenças, ele só notifica para que são termos e doenças sigilosas, tá? Brucelose, nós tivemos 2 casos, que a gente ficou assim muito preocupado, né? Que os nossos veterinários têm de se cuidar mais um pouquinho na hora que vai fazer a manipulação do paciente, do animal, com suspeita de brucelose, de ocorrer a paramentação, né? Porque usar luva, usar máscara, principalmente luva de cano longo, então é muito preocupante. Porque daí ele tem de fazer o tratamento, não só o médico veterinário, mas também os outros agricultores, os auxiliares que trabalham junto com ele. Muitas das vezes é um trabalhador volante lá da agricultura que vai ajudar ele na hora da manipular o animal, e daí ele adquire a doença. Conjuntivite foi 9, dengue no ano foi notificados 38 e foi confirmado 24. Tá? Doenças causadas por protozoários, nós tivemos 3. O que é essa doença causada por protozoário? É a toxoplasmose. Tá? E nós tivemos 3 casos de toxoplasmose congênita. É uma doença que é provocada, ocasionada pelo animal, pelo gato e pelo cachorro, tá? Pelas fezes do gato e pelas fezes do cachorro. Hepatites virais, são a hepatite B e hepatite C, então foi 3 e foi confirmado só 2, um caso foi descartado. Leptospirose foi investigado 8 durante o ano e foi confirmado só 2 casos. Sífilis em gestante foi confirmado 1 caso. Sífilis não especificada, que é em outras pessoas não gestantes, foi 20 e 1 foi descartado. Tétano acidental, nós tivemos 1 caso. Toxoplasmose não congênita 1 e violência, que nos preocupa, que no último quadrimestre nós tivemos 11 casos e
no ano nós tivemos 72 casos, e que esse agravo de violência, ainda a gente não conseguiu ainda fechar todos os casos de 2023, que esse ainda é dado preliminar, que tem ainda várias fichas que a gente está investigando ainda, principalmente violência à mulher, à criança e ao adolescente. Inspeção na área de alimentos, 23, inspeção em estabelecimento de saúde e interesse à saúde, 11, inspeção em vigilância ambiental, 48, inspeção sanitária em saúde do trabalhador, 22, fiscalização de produtos fugígenos, que é tabaco, 4, medicamentos e balancete, 9, coleta de alimentos para análise fiscal nesse quadrimestre não teve, coleta de amostra de água para coliformes totais, Escherichia coli, 40, cloro residual, 40, tudo é em relação à água, tá? Turbidez, 40. Visitas em pontos estratégicos, foi 208. Antes era 24 pontos estratégicos e agora é 26. Número de bloqueios, 9. Número de larvas foram 117. Número de visitas para controle da dengue, 8.599. Número de coleta de crânio de animal agressor foi 4. Observação de animal agressor não teve nenhum, porque todos que foram agredidos, né, alguma pessoa, todos eram do próprio paciente. Envio de animais peçonhentos para identificação, nenhum. Medidas administrativas foram 11, processo de infração 0, lançamento de laudos no programa Ciságua 40, atendimento e denúncias e reclamação 17, licença sanitária 23 e atividades educativas 5. Atendimento à saúde do trabalhador, número de acidentes de trabalho 54, número de investigação à saúde do trabalhador 16 e número de notificações 70 no sistema. Nós temos também um índice elevado de acidente de trabalho. Despesas liquidadas pelo departamento. Departamento de Saúde, 6.750.355,93. Vigilância em Saúde, 247.523,07. Departamento de Saúde Bucal, 244.702,51. Departamento Pessoal, Departamento de Saúde Mental, 97.510,44. Um total geral de 7.330.091,95. E no ano, né, foi 19, 157, 137,02. Que o anual, o Fausto já apresentou, né? Liquidadas. Atenção básica, 6.519.331,57. Assistência hospitalar e ambulatorial, 548.820,99. Suporte profilático e terapêutico, 24.416,32. Vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, 237.523,07. Proteção de benefício ao trabalhador não teve nesse quadrimestre, um total de 7.330.091,97. Do consórcio, com o SAMU, 140.755,44. CISOP, 617.018,29. Consórcio Paraná Medicamentos, 119.998,31.
E no programa Provigia, que é um programa do Estado, no mês de outubro a gente teve um gasto de 6.900 e durante o ano foi 15.249, que é isso aqui em cima das metas que a gente é contemplada. No mês de setembro foi aplicado 21,31, em outubro 21,19, novembro 23,3 e dezembro 23,02. Tem alguma pergunta? Sempre foi, mas agora, nesse último ano, agravou-se. Porque aqui não entra só a violência de soco, pontapé, entra também bullying, entra a mutilação, tudo é violência. Outra coisa assim, que eu gostaria de pedir aos caros nobres vereadores é uma ajuda em relação à dengue. Tá? Hoje foi confirmado mais 2 casos, então, no momento, nós estamos com 11 casos confirmados, e nos preocupou porque na última semana, do dia 19 até o dia 23, nós tivemos 48 notificações, sendo que só no dia 19 houve 7 casos positivos na nossa triagem. Tá? Então, e são exames que ainda vão ser enviados para Curitiba. Nós estamos mandando para Curitiba numa média de 6, 7 exames por dia. Não, é assim, todo... Fazer aqui então, vocês ficam sabendo que é dengue imediatamente, ou Curitiba que tem que falar que é dengue? Você falou que tem que mandar o exame para Curitiba. Assim, o protocolo de atendimento, tá, é só confirmado através do laboratório de Curitiba. Tá? Então, no município, nós temos o teste de triagem, que é o NS1. Tá? Então, você tria ali, porque o paciente... Alguns pacientes nossos estão se agravando. Então, se você tem o teste de triagem e ele ali na triagem, ele deu um S1, esse é um paciente que você tem de ficar mais de alerta em cima dele. Tem de conferir, porque cai a contagem de plaquetas, dá uma leucopenia. Então, é um paciente que, igual hoje mesmo, nós encaminhamos um paciente para o atendimento hospitalar. Então, esse é o nosso protocolo, porque o Estado só confirma através do laboratório deles. Mas nós temos o teste de triagem, onde você vai avaliando a classificação de risco dos pacientes, porque a dengue ela é classificada de risco, que é A, B e C. Mas tem que demorar tanto esse exame, porque, por exemplo, com suspeita de dengue, o cidadão não pode tomar ácido acetil salicílico. Só que, por exemplo, se ele tiver com gripe, o acetil salicílico faria muito bem para ele, daí ele não pode tomar, daí como é que ele faz nesse período? O AES, o AES, ele é considerado para um paciente mais para vascular, né? Que é utilizado para cardíaco. Tá? O que a orientação, a partir que o paciente está suspeito de dengue, o correto é o médico já entrar com uma medicação para dengue. O que é a medicação para dengue? É hidratar e tomar paracetamol e dipirona. E o que muitas das vezes o nosso paciente ele é suspeito, ele está fazendo uma leucopenia, ele está baixando a contagem de plaqueta e ele não. E a gente pergunta assim: quantos litros de água você tomou hoje? 2, 3. Não, daí o que a gente tem que fazer? Daí ele vai para o soro, porque daí você tem de hidratar. Ele não pode perder líquido. Ele tem que estar hidratado. Tem que tomar mais que 2, 3 litros d'água? Tem que tomar um monte. Isso. É por causa que nós tivemos um paciente que chegou ali a contagem de plaqueta a 66. E leucopenia 1.900 de leucócitos. Então, por isso que é importante. Então, assim, a nossa população, o que estão se preocupando? Quando que vem a vacina?
O que é o melhor para nós? É a vacina ou é a nossa limpeza do nosso terreno? Porque não adianta nós estar tomando vacina, tá? E o nosso terreno da nossa casa continua suja. Assim mesmo, você vai adquirir a doença. Então, a importância que eu gostaria, né, tá pedindo aos caros nobres vereadores nos ajudasse nesse trabalho, né, de pedir para a nossa população estar fazendo a limpeza. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar trabalhando com as mídias sociais, com os agentes de saúde, e a gente vai fazer um trabalho, cada bairro será feito um cronograma de trabalho a partir de segunda-feira. Então, numa segunda-feira é num bairro, na terça-feira é outro. Então, a gente estará encaminhando, né, aos vereadores esse cronograma, onde a gente também vai pedir o apoio da Defesa Civil junto nesse trabalho, de conscientização, né, e também de limpeza dos terrenos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Então, agradeço a todos os nobres vereadores, também a nossa população em geral.